Nós somos o resultado de todas as experiências que você viveu na sua vida. Então, erre, conserte rápido, adapte de novo, toma uma distância daqui, vamos de novo, né? Você tá ali tentando uma coisa e não tá dando certo. Cara, para, dá um tempo, repensa, meu objetivo tá lá na frente, mas eu não consigo passar por aqui. Então dá a volta, busca outro caminho, faz alguma coisa e comemora cada pequena vitória. Cada pequena vitória tem que ser comemorada. Mas você só vai reconhecer o seu progresso se você olhar pra trás, se você olhar pro que você já passou, sabe? Por quê? Porque na tua vida vão ter muitas dificuldades. O sofrimento ensina demais. É que parece que na nossa sociedade a gente é ensinado a fugir da dor e do confronto. Mas eu consegui ver ele quando eu olhei pra dentro, pra mim. Porque essa energia que rege esse universo todo, ela tá aqui. Por isso Deus é onipresente. O homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. 2 sentimentos que prejudicam qualquer pessoa: o medo e o ego. A mata é escura, meu. Mas é uma escuridão daquela que você não vê nem a tua mão na frente de você. É por isso que o pessoal sempre diz: tá com medo? Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo. E ser otimista não é ser cego, não é ser burro. Seja bem-vindo, Antônio Sena. Que honra, rapaz, ter você aqui comigo no programa. Obrigado. Que honra, cara. Fico muito feliz também de estar aqui e poder estar levando cada vez mais essa história aí para as pessoas conhecerem. Uhum. E tentar aproveitar o melhor de tudo isso, com certeza. E é sobre esse aproveitar o melhor de tudo isso que é o que eu queria conversar contigo hoje, sabe? Porque eu não sei o quanto tudo isso ainda aflora em você, cara, um monte de coisa. Deve ter coisa, eu não consigo nem imaginar e você às vezes talvez não consiga nem descrever o que passa ali dentro, né? Então acho que hoje esse bate-papo, quando eu ouvi teu podcast, cara, lá com os caras do A Deriva, tua entrevista com o Danilo Gentili. Pô, e o Danilo Gentili é um programa de humor e às vezes eu sentia que você tava nos momentos dizendo certas coisas e falava, velho, não cabe uma piada agora, bicho, silêncio, tá ligado? Um negócio muito... é muito engraçado, né? Ah, mas não tem jeito não. Não tem, né, cara? Daquele jeito lá e foi legal, foi muito legal também. Pô, muito legal, cara. Tem aquele momento da gente brincar um pouco, eu sempre brinco também um pouco, com tudo, até... Acho que essa parte de brincar, a parte do bom humor, a parte do otimismo, a gente tem que carregar com a gente toda hora, né? Porque foi necessário também muito lá. Eu brincava comigo muitas vezes, até hoje eu brinco um pouco com a minha situação. Ajuda a deixar tudo mais leve, né? A gente nunca sabe o que a gente vai passar pela vida, o que a gente vai suportar. E é muito melhor se a gente levar isso de uma forma mais leve. Nossa, eu fico lembrando momentos em que você diz, aliás... Para quem está nos ouvindo agora, o Antônio Sena ele escreveu o livro 36 Dias. Ó, se você estiver no YouTube, você vai ver que eu estou colocando aqui. Uma leitura incrível. Eu vou dizer para você que você vai ficar preso. E se você começar o livro, você vai acabar. Isso vai acontecer comigo. É quase assim, você não vai fechar essa parte e falar, pô, vou desligar aqui agora. Não pode desligar, porque o cara lá não dormiu. Tipo, vamos acompanhar. Ele tá tomando chuva. Eu preciso ver o que acontece na próxima, né? E, cara, o humor que você traz para alguns momentos, ele contrastava muito, né? Pô, cara, como é que tu faz um negócio desse? Você não viu que dava para passar ali? Tinha um tronco que, pô, te dava acesso e não precisava molhar tuas coisas na mochila, né? Então, acho que teve momento... O final do livro, esse lance do humor tá mais ali, né? Então, acho que teve um momento que deu para rir, cara. Eu levo muito a vida assim, sabe, cara? Eu acho que a gente tem que tirar o lado bom de tudo. A minha história... não sei aí se todo mundo que está ouvindo conhece a minha história, né? Meu nome é Antônio Sena. Eu já vou me apresentar aqui. Eu sou piloto de formação. Não estava trabalhando como piloto quando, dia 28 de janeiro de 2021, quase um ano atrás, eu recebi uma proposta para fazer um voo freelance ali na Amazônia.
e eu estava saindo de Alenquer para uma área de garimpo chamada 13 de Maio, pista Califórnia, quando o meu avião teve uma pane e eu precisei fazer um pouso forçado no meio da floresta amazônica, numa das áreas mais isoladas, onde a cidade mais próxima estava a 200 quilômetros de distância. E após sobreviver ao pouso forçado, ainda consegui sobreviver 36 dias sozinho na floresta. E é por isso que esse livro se chama 36 Dias, e eu acho que é por isso que eu tô aqui pra gente conversar um pouco, né? E no meio desse tempo todo, desses 36 dias, eu costumo dizer que foram, sei lá, uns 10 anos de terapia intensos, e onde eu tive que aprender todos os meus limites físicos, psicológicos e espirituais, com certeza. E se eu não aprendesse a conhecer cada um deles, eu não estaria aqui hoje. Uau. E isso não tem fronteira, cara. Você tá num podcast de mundo corporativo, mas quem disse que a nossa vida é separada entre agora é corporativo e agora é pessoal, né, cara? E esse... É verdade. É verdade. Tanto que hoje em dia eu não tô trabalhando como piloto, né? Eu tô trabalhando como palestrante. E as minhas palestras, elas vão para o mais variado público, né? Eu a semana passada dei uma palestra para corretores de imóveis, falando exatamente sobre propósito e o quanto ele é importante na nossa vida. E não só na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, né? Acho que em casa, com os amigos, com a sua saúde, com o que você quer para você. É necessário o propósito, é necessário você descobrir esses limites e você descobrir a maior força que a gente tem, que é a nossa conexão com o nosso lado espiritual, com essa força magnífica que rege esse universo, com Deus, e foi isso que me salvou, e eu tô aqui pra falar sobre isso também. Cara, um milagre que nos conecta, né? A gente acertando as coisas da conexão aqui, eu disse que, pô, foi isso que trouxe você aqui agora. E eu falei, cara, nós somos um podcast à margem, sabe? A gente não tem audiência gigante. Eu falei assim, cara, e o Antônio, pô, se eu pudesse bater um papo com ele, seria a maior honra. E a gente falou assim, o não eu já tenho, tudo na vida a gente trabalha muito aqui assim, pá, o não eu já tenho, vamos tentar? E você topou. Claro, aí eu falei, cara, que top, que honra. Aí eu falei, aproveitar. É aproveitar agora esse momento, porque já que você começou falando que o riso tá muito presente e esteve... Cara, qual é teu ASG no Largados e Pelados se você tiver que ir pra lá hoje? Eu não aceito os caras colocarem nada abaixo de 10 pra você ali, cara. Não sei quando que vai ser esse convite aí, mas também não sei se participaria, eu falo brincando. Pô, isso que eu ia perguntar pra você. Cara, eu não sei, sabe, hoje em dia eu costumo dizer que o que o universo está me trazendo, eu tô trabalhando em cima. Então, não sei não se eu participaria, porque tem tantos projetos, tem tanta coisa acontecendo que eu não sei se eu teria tempo. Mas acho o programa legal. Acho que, já assistia antes do acidente? Pra te falar a verdade, eu acho que eu assisti uma vez e não achei legal, não achei bacana. Mas eu sempre assisti muitos programas de sobrevivência mesmo. Aquele Ed Stafford. Tinha um outro também no Discovery, a prova Bear de Grylls, tudo, né? Isso. Então, e outra, eu aprendi muita coisa ali, cara. Que eu usei, cara, sério, na mata. Sério. Eu sempre falo isso. Meu lema hoje é que a gente precisa viver de corpo, mente e espírito. E a parte da mente é você, cara, tá com o seu cognitivo bem preparado para tudo. Isso quer dizer, busque conhecimento, busque se preparar, não importa qual a área que você trabalha, o que você faz. Às vezes é uma coisa que nem parece importante, mas é importante, cara. Eu fiz o curso de sobrevivência na selva em 2014. Cara, eu fui usar esse conhecimento em 2021. 7 anos, sabe? Cara. São 7 anos depois. E assim, se você perguntar, naquele meio tempo eu não usei quase esse conhecimento. Mas foi importante.
E é a mesma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes você pensa que, sei lá, tô aprendendo aqui sobre filosofia, sobre psicologia. Ah, não, mas isso aqui é bobo, tô assistindo na TV, vou assistir outra coisa, vou assistir o Big Brother. Cara, será? Onde você vai aprender mais? O que vai ficar mais na tua cabeça, né? E teve muita coisa de conhecimento, assim, de coisas que eu vi na TV e eu apliquei ali. Foi necessário naquele momento. E acho que é muito aquela coisa de uma formação que não seja exatamente só a tua formação acadêmica, né? Buscar conhecimento fora. Isso é muito importante. Você tá entendendo por que você tá aqui? Porque você tá falando com o público de RH hoje, cara, com a galera de remuneração, os caras, pô, é direto. Cara, mas os caras da carreira são malucos, né? Por que eles querem colocar umas coisas desse tipo? Eu falei, cara, porque a gente tem que estar inundado de outros temas que não necessariamente aquilo que a gente vive, cara. E a gente é uma somatória, né, meu? Você já assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Então, eu assisti pedaços. Pedaços dele. Inteiro, né? Mas quando eu li o teu livro e vi a tua história, eu lembrei muito do filme, porque cada resposta que ele tinha que acertar numa questão, mano, ele recorria a um momento da vida. Aí o cara perguntou um negócio. E, cara, e você teve coisas assim, tipo assim, cara, aconteceu determinado momento. Pô, foi conversa que eu tive com pessoas que já moravam na Amazônia quando eu era garoto. E não sei o quê. Cara, olha como essas coisas. O nosso cérebro é uma máquina muito maluca, né, cara? Porque como essas coisas te conectaram no momento do teu corpo. Fala, cara, eu preciso agora de recurso pra isso. O plano de sobrevivência que você montou, cara. Pô, incrível, velho. E o filme lembrou isso. Mas é exatamente... Eu acho que ali no Quem Quer Ser Milionário, desse jeito, né, como ele colocou lá no filme, e eu menciono isso muitas vezes, hoje eu entendo isso, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Nós somos o resultado de todas as experiências que você viveu na sua vida. Hoje, eu aqui sentado nessa cadeira, eu tenho coisas para falar para você que eu aprendi ontem. Ou erros que eu cometi ontem e que eu não vou cometer hoje. Então a gente tem que entender, assim como lá no filme, toda vez que ele lembrava de uma pergunta, ele lembrava, pô, o que aconteceu comigo? O que eu vivi? Então, cara, quanto mais experiências você viver, quanto mais você buscar conhecimento externo, quanto mais você se abrir para viver novas coisas, novos desafios, mais você vai aprender. Sim. Nem todos vão dar certo, mas você tira daquilo ali algum aprendizado. Sim. E eu sempre falo que pra mim ali na floresta houve um momento que eu precisei, como é que eu vou dizer? Eu precisei me livrar de alguns pesos ou arrependimentos ou enfim, coisas do passado que estavam me segurando ali. E que se eu não me livrasse daquilo, eu não ia conseguir sobreviver o tempo que eu sobrevivi. Soltar o fardo, né, cara? Exatamente. É porque a gente pensa que só o que é válido na nossa vida são as experiências positivas, mas não. É das negativas que você aprende. Mas é aprender e soltar elas. Passou. É passado. Você já errou, você não precisa ficar revisitando aquilo. Não faça isso é ruim pra você. Isso vai consumir tua mente, isso vai consumir teu espírito, isso não é bom. Então, eu sempre falo muito isso para as pessoas, sabe? Eu aprendi um pouco isso, até falando um pouco de RH, eu aprendi isso na aviação. Dentro da aviação, a gente, principalmente nas maiores empresas, tem uma coisa que a gente chama da cultura não punitiva. A cultura não punitiva te permite errar e aprender, porque você fala do seu erro. Você sabe que você errou, mas tudo bem, não vou mais fazer isso. É diferente quando você trabalha em algum lugar onde você tem medo de errar. E aí quando você erra, você faz o quê? Você esconde. Pode crer, cara. E aí quando você esconde, é pior, isso vai estourar lá na frente em algum momento, seja na empresa, seja na tua vida. Então a gente tem que aprender a se perdoar, né? Cara, eu tô dizendo que o teu livro é uma grande lição. Olha aqui. Página 62. Eu ia falar disso. Por isso que esse assunto, você fala assim, tem roteiro? Não pode ter roteiro. Porque tem que ser no momento em que você disse. Você disse assim, ó, na página 62, eu coloquei método ágil. A gente fala muito disso hoje dentro da tecnologia. E olha o que você disse aqui, ó. Legal. Durante a execução de um plano, é imprescindível nos adaptarmos aos imprevistos. Se ficar preso ao roteiro que elaboramos, quando ele não dá certo, corremos o risco de bater cabeça. Às vezes somos teimosos e não percebemos que não vai dar certo, que é necessário recalcular a rota. Recalcular a rota exige
humildade. E não há problema algum nisso. Na verdade, é uma questão de inteligência. É que louco. Aí lá na 99, você vê que eu estudei, bicho. Ó, cara, não, eu curti, cara. O que Deus fez na tua vida, e nós vamos falar muito disso. Agimos quase sem pensar, focando no resultado final, sem nem considerar as variáveis ou observar o todo. E aí vem o ponto final do que você está querendo colocar, né? Tomar certa distância, respirar fundo, pensar com calma faz toda a diferença para conseguir fazer essa análise ampla assim da coisa, né? Então, erre, conserte rápido, adapte de novo, toma uma distância daqui, vamos de novo, né? Cara, eu tenho muita coisa pra falar com você, dos picos e dos vales, cara, porque era no vale que talvez você não tinha essa chance, depois você subia e falava, agora eu consigo, né, cara? E é engraçado, porque ao mesmo tempo que ali na Amazônia, né, por que eu falo do picos e dos vales? E por que eu faço essa analogia no livro? Uhum. Porque a Amazônia, ela não é plana, ela não é um planalto. Às vezes a gente se engana que é. Ela também não é um passeio no parque onde você só tem grandes árvores e você vai sair caminhando no meio delas e tal, e vai ser 36 dias caminhando, não. Tem muitos perigos, tem muitas dificuldades, a mata é densa, você tem mata ciliar que você tem que... Eu tinha que ir batendo para ir passando, sabe? Uhum. Abrir o meu caminho, de fato, no meio da mata. E eu percebia que os lugares mais difíceis para fazer isso eram nos vales. Uhum. Porque era lá que concentrava a parte mais úmida, é lá que concentrava o perigo onde eu podia encontrar a maioria dos animais, mas era lá também onde eu encontrava água, era lá também onde eu encontrava um pouco de alimento, as árvores mais frutíferas estavam ali. Então era difícil, mas era de lá que eu tirava a força que eu precisava para continuar. Uhum. E quando eu chegava começava a subir as serras, eu subia de 2 a 3 serras por dia. Quando eu chegava no alto das serras, era que eu podia ver para frente o meu caminho. Lá no vale eu não tinha muita noção do que eu ia encontrar. Uhum. Mas lá nas serras eu conseguia ter mais ou menos uma ideia do que tinha para frente. Isso era bom, porque eu conseguia ver, não, mas ali tem outro vale, então eu sabia, cara, eu vou ter que descer de novo. Então nem tudo vai ser bom na sua vida o tempo inteiro. Você vai uma hora estar aqui no topo da serra, uma hora você vai estar no vale. Mas não desanima, porque é lá no vale que você vai conseguir força. E é lá do topo da serra que você consegue observar o teu horizonte, né? Então, eu sempre aproveitava o momento que eu estava lá para já verificar o que tinha para frente, quais seriam as dificuldades, se ia ser um vale... Tinham vales que eram enormes, cara. Enormes, enormes. Eu sabia que eu ia levar, às vezes, 2 horas caminhando dentro dele, sem saber o que eu ia encontrar e sem saber se eu ia encontrar comida, se eu ia encontrar um bicho. Mas eu tinha que passar. Então aí a nossa vida ela é assim, a nossa vida, seja ela a acadêmica, profissional, pessoal, nem tudo vai dar certo o tempo inteiro. As coisas vai ter coisa que vai dar errado, cara. É como você falou na primeira citação. Mas você não pode perder o foco do seu objetivo, do seu propósito. É isso, né? Aí. Então, pode ser que no meio do processo coisas deem errado. Não tem problema. Reanalisa, procura um novo caminho e vai. Né? No livro, na minha história, a minha referência era o sol. Eu fazia desvios. Sim, óbvio que eu fazia desvios. Não dá pra você seguir em linha reta o tempo inteiro. Se você tá ali tentando uma coisa e não tá dando certo, cara, dá um tempo, repensa, meu objetivo tá lá na frente, mas eu não consigo passar por aqui. Então dá a volta, busca outro caminho, faz alguma coisa. Mas continua, simplesmente não desista, continua. Então era muito assim. É muito louco que hoje em dia o mundo das publicações e a publicidade é muito doido. Mas eu tenho um livro que é assim, ó, aprenda a transformar as coisas dentro da sua casa, tá? Fazer tudo o que você quer, que é um convidado que eu vou entrevistar, com o Scrum. Scrum é o nome dessa metodologia. E dentro desse método tem os sprints. Cara, você tá dizendo exatamente isso. Cada momento era um sprint. Você não sabia, mas falou, cara, sim, testei, pá, é lá, próximo, vamos lá, enfrento mais um. Objetivo, encontrar meus irmãos, minha mãe, abraçá-los, tá ligado? Poxa, cara. Objetivo e propósito são diferentes. Porque você tem o propósito não muda. Ele não muda enquanto você não alcançar. É a linha do horizonte, que você nunca pega. Mas isso, às vezes você chega. A gente vai chegar num ponto desse do propósito. Mas o objetivo... É muito melhor você tratar objetivos mais curtos. Sabe? Tinha momentos, principalmente nas últimas semanas, nos últimos dias, onde eu tava muito fraco, cara.
Muito, muito, muito fraco. Eu caminhava, sei lá, 1 hora, e quando eu via, a minha respiração estava ofegante, eu já não conseguia mais respirar pelo nariz. Aí eu tava começando a hiperventilar, né? E aí eu parava, dizia, não, calma, respira pelo nariz. E eu soltava, controla essa respiração, controla o teu corpo. Aí eu olhava pra frente, era uma subida numa serra, eu via uma árvore, eu dizia, só até aquela próxima árvore. Só até aquela próxima. E aí eu botava todo o meu esforço até aquela próxima. Chegava nela, bum, completei o objetivo. Chegou, cara. Você chegou, comemora. E comemora cada pequena vitória. Pode crer. Cada pequena vitória tem que ser comemorada. Eu chegava nela, respirava de novo, bora pra próxima. E bora pra próxima, e bora pra próxima. E quando eu tinha visto, eu subi a serra. Cansado, com dor, mas eu subi. Mas eu nunca pensei que eu ia chegar lá no topo quando eu tava na base. Mas era sempre assim, de árvore em árvore, de passo em passo, um passo de cada vez. Você fala uma coisa sobre isso, e eu escrevi muita coisa que eu quero te perguntar, né, cara? Esse caderninho me acompanha, foi um presente de um amigo, Pode? cara. Tá, Pode olha a brincadeira, né? Porque, e tudo isso era... E eu não quero que seja um roteiro, porque quando você disse isso, tem uma frase que eu gosto de dizer assim: cheire as flores, elas não florescem sempre. Então, cada vitória, cada momento que você comemorava algo, era um momento que você bota... O nosso corpo, os hormônios e as coisas são ligados muito assim. Você precisa botar combustível nele. Às vezes esse combustível não é só alimento, né, cara? É assim, cara, eu consegui. Sim. Bora, esse é o teu combustível psicológico, né? Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, não sei se é dele, mas ele fala muito, que é o Bruno Perini, né? Ele fala que nada é mais motivador do que o progresso. Pode crer. Mas você só vai reconhecer o seu progresso se você olhar pra trás, se você olhar tudo que você já passou, sabe? Por quê? Porque na tua vida vão ter muitas dificuldades. E observa qual é a química dessa coisa de comemorar as pequenas vitórias no teu cérebro. Quando você se propõe a fazer um objetivo muito grande e você tenta fazer ele, você dá tudo, você tenta tudo que você achou que você podia fazer e você não consegue, qual é o sentimento que vem? Pô, é uma frustração fortíssima, cara. E a maneira como você lida com ela vai ditar... E a frustração, ela te gera reações químicas no teu cérebro, que vai fazer você sentir mal, vai fazer você ter menos vontade de fazer aquilo, entendeu? Agora, quando você traça pequenos objetivos realistas, muito realista mesmo, sabe? Se por acaso, sei lá, você tem a vontade de estudar 5 horas por dia pra passar no concurso ou algo do tipo, mas você não consegue 5, estuda 30 minutos, cara. E ganha. Aí você vai terminar os 30 minutos e vai dizer assim, eu ganhei. Isso vai ser motivador. Quer saber? Daqui a pouco, eu vou passar dos 30, eu vou até os 40. Quando você vai ver, você já estudou por 1 hora, 1 e pouco, cara, você ganhou. Mas não, cuidado com esses objetivos muito grandes, porque eles podem te gerar frustrações diárias. Sim. E eu lidei muito com essas frustrações, sabe? E frustrações que muitas vezes não dependiam de ti, cara. É muito ruim você botar todo o seu esforço, sabe? Gastar 2 horas ali na floresta, como eu gastava, cansado, com fome, pra puxar a lenha, puxar a madeira molhada pra fazer fogueira. Quando de repente tava começando a fazer fogueira, começava a chover, cara. Gastei 2 horas do meu dia que eram preciosas. E todo o meu esforço foi em vão. Mas não foi em vão. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Choveu, paciência. Paciência. Tem coisas na vida que você não vai controlar. E que bom que você não controlou a chuva, hein? Assim. E que bom que você não controlou a chuva, porque foi ela que levou aquelas pessoas para aquele lugar e que fez a parada toda, né, cara? Essa é aquela coisa de que para você chegar em qualquer objetivo, observa que ele está em algum ponto futuro lá na frente, né? Então, enquanto eu ainda não cheguei, eu não sei onde é ou quando vai ser, que era no meu caso. Eu não sabia quando eu ia sair dali, cara. Mas eu me muni de todas as forças e eu dizia pra mim que eu ia sair já dali, eu só não sabia quando. E ao mesmo passo que eu parei de reclamar da chuva, é como você falou, lá na frente, eu já estava passando pelo processo. Sim. Para chegar no meu objetivo, mas eu não reconhecia isso, eu não conseguia ver isso.
né? E às vezes na nossa vida a gente já está passando pelo processo para aquela conquista que a gente está buscando e a gente não reconhece isso e a gente acaba ficando, às vezes, você ficar, desculpa o palavreado, mas você ficar puto com o teu chefe que está ali te cobrando muito ou que alguém está te cobrando muito para que você possa render mais, para que você possa dar mais. Ah, por que esse cara tá fazendo isso? Esse cara é chato. Eu falei, esse cara tá te fazendo crescer. Pode crer, cara. Só que separa o que é bom e o que é ruim. Se o cara é chato, se o cara é grosso, se o cara é ignorante, deixa ele pra lá, mas pega o que ele tá te falando que vai servir pra tua vida profissional. Sim. E outra, não haja da próxima vez, quando você estiver numa posição de líder como ele. Não faça isso, porque não foi bom pra você. Mas ensine da mesma forma. Porque o que ele te ensinou, no final das contas, foi válido. A gente aprende com soco na cara, né? Você falou isso no começo, né? As coisas negativas ensinam cara. Pra caramba, cara. Ensinam muito. Desde que você saiba aprender. Uhum. A aviação, ela acaba te ensinando muito isso. Eu não sei, algumas profissões onde você necessita de tutores, né? Na aviação você termina com o PC, com conhecimento teórico e 200 horinhas de voo. Uhum. Mas isso não é nada, você ainda não aprendeu a voar. Você sabe como é que faz para voar, mas você não aprendeu a voar ainda. E aí o que acontece? Você vai sentar como copiloto do lado de um cara que é comandante. E que muitas vezes tem uma diferença de geração muito grande. E diferença de pensamento e de cabeça muito grande. Uhum. Mas aquele cara tá ali para te ensinar coisas. Só que muitas vezes ele não tá afim de te ensinar coisas. Você fica ali sentado só observando. E aí então, você vai cruzar os braços porque o cara é escroto, porque o cara não quer te ensinar? Não, você vai olhar... você vai olhar e vai aprender porque é pra você, cara. E aí você vai criar o seu jeito de voar. Então, por isso que a formação do piloto ela é lenta, por causa disso. Mas o que é bom, você voa com comandantes que são não tão didáticos, assim como você voa com comandantes extremamente didáticos, que vão te ensinar muito mais. Mas assim é a vida, sim. Sabe? Numa hora você vai encontrar com alguém que não quer te ensinar muito, mas que você pode aprender muito com ela. Uhum. E numa hora você vai encontrar com alguém que vai te ensinar muito bem e de repente você vai render mais. Mas nem sempre vai ser assim. Sim. Nem sempre. Você sabe que eu gosto muito assim, de fazer um resgate da memória e falar de quais professores você se lembra. Você pode ter certeza, você não vai lembrar dos bonzinhos, cara. Você vai lembrar daqueles caras carrascos, né? Os caras embaçados. Por quê? Cara. Porque o cara que é bonzinho, cara, eu não sei se aquilo realmente te ajuda, né? Não tô aqui agora pra discutir. Mas os caras que deram porrada na gente, você vai lembrar. Você fala, putz, esse cara me deu porrada, cara, porra, lembro dele. Olha, pô, eu vou te falar um negócio. Os professores que eu acho que eu tenho mais carinho hoje, que eu acho que me ensinaram mais, foram os que eu mais tinha raiva antes. Tamo junto, é a mesma coisa, cara. Eu lembro de uns e falo assim, cara, e alguns eu tenho amizade, cara. Fui atrás, falei assim, cara, vem cá, te contar um pouquinho. Pô, obrigado pelo que você fez. Obrigado pelo que você fez. E é meio que o professor, quantos professores eu não encontrei? Eles ficam... Eu fui uma vez fazer uma palestra na escola que eu estudei meu ensino fundamental, cara. Putz, as professoras todas lá, cara. E aquele negócio todo. Eu falei, que legal. Tipo, o que eu fiz não foi em vão, tá ligado? É uma parada assim. Não que eu... Mas, pô, moleque... Pô, Emerson, acho que deu alguma coisa aí, hein, rapaz. Deu pra tirar um caldo desse negócio. Pô, é muito gostoso. Deu pra aprender alguma coisa. Deu pra aprender alguma coisa, filha da mãe. Imaginava, não, né? Cara, mas isso é muito bom. Essa é a parte, como a gente disse desde o início. O sofrimento ensina demais. Sim. Né? Acho que Napoleon Hill fala isso. É? Né? Ele fala naquele livro Mais Esperto que Diabo, ele fala que... eu me vi muito ali quando ele falou isso. Eu sempre digo uma coisa que eu gosto de deixar claro. O que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu tô aprendendo, não é nenhuma novidade. Uhum. Não é um privilégio meu. Muitas pessoas já viveram isso e também estão aí para ensinar. Talvez a forma como aconteceu comigo, essa sim seja única. Mas Napoleon Hill, ele fala que um ser humano, um homem, uma mulher, que passa por qualquer momento de um trauma muito grande, de um estresse muito grande, seja ele psicológico, físico, financeiro, sei lá. Uhum. Ele diz que é um momento onde você descobre um novo eu, uma nova pessoa. Por quê? Porque é naquele sofrimento que você acaba descobrindo a sua verdadeira força. Sim. E quem você é de verdade. Então, uma das coisas que eu aprendi, eu falo muito hoje,
é que parece que na nossa sociedade a gente é ensinado a fugir da dor e do confronto. E quando não deveria ser assim. A gente tem que ser ensinado a enfrentar as dores, enfrentar o confronto. E de lá tirar as maiores lições que você puder tirar. Observa que as pessoas mais vencedoras que você vai encontrar na vida, quase todas passaram por algum momento de muito sofrimento. Pode crer, cara. Né? Seja um cara que venceu na vida saindo de baixo, seja um atleta que deu tudo dele para de repente só ser reconhecido lá no final da vida, seja, cara, um cara que é da mesma altura que eu, da mesma história que eu, o Rick Chester, que vendia água. Até 6 anos atrás vendia água nas areias de Copacabana. Hoje é um cara extremamente bem sucedido, porque ele já tinha essa mentalidade de aprender com o sofrimento. E ele sofreu pra porra, meu. Ele sofreu muito. Ele aprendeu muito. Mas eu não quero que você sofra. Ele também não quer que você sofra. E é por isso que a gente vem aqui falar que você pode conseguir determinadas coisas, desde que você use determinadas ferramentas, entenda essa força que tem dentro de você, que é do seu espírito. Você pode conseguir. Você vai conseguir. O Mário Quintana tem uma que ele diz: a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Olha isso que você tá falando. E você sabe que o lance do mundo, cara, você tá falando uma coisa que é muito séria, bicho. E a gente já falou muito aqui em episódios, porque teu corpo cria anticorpo se ele lutar. Se ele aprender a lutar com uma bactéria. Então, olha a polarização que existe hoje. Pô, você é bolsominion ou você é petralha? Pronto, te jogam pros cantos. E... Cara, isso é horrível, né? É horrível, porque a interação entre essas duas coisas é que vai gerar, porque eu lapido minhas virtudes, eu penso sobre os valores que eu tenho, entendeu? Então eu posso não concordar contigo, mas, cara, a parte de não concordar é eu deixar o meu corpo se habituar com o que é diferente, com o que é alteridade, que é um negócio muito louco, que a alteridade não é um negócio que é oposto, que é outra coisa, é outro ser, né? Que eu posso tentar entender, né, cara? É um negócio... Não só posso, como eu devo. Eu devo. Essa é a maior explicação para a palavra empatia. É você olhar primeiro pelo olhar do outro e não pelo seu. Qualquer julgamento que você faz de uma pessoa, e eu sempre digo uma coisa: julgar não é errado, condenar é errado. Você vai julgar pessoas pro resto da sua vida. RH, tudo que ele faz é julgar pessoas quando ele pega um currículo. Eu amo essa visão julgar, de quem é de fora. Muito bom você ter falado isso. Ele vai julgar, velho. Não tem jeito. O que ele não pode é condenar, assim como a gente. Então, essa polarização, ela é ruim porque parece que só existem os extremos. Parece que se eu não concordo com você, automaticamente eu sou contra você. E não é verdade. Sim. Não é verdade. Eu preciso respeitar a sua posição e a sua opinião. E colocar a minha, isso é o diálogo, isso é o respeito, isso é a empatia. E a partir daí a gente chegar a um consenso e trilhar, né? Mas isso requer um nível de consciência muito grande, que infelizmente a maioria das pessoas ainda não tem, né? A gente ainda pensa de que, não, se eu não gosto do Lula, então automaticamente sou Bolsonaro. Então, se eu não gosto do Bolsonaro, automaticamente sou... Cara, não é isso. Não é isso, cara. Não é isso. A gente tem que respeitar a visão do outro, mas aí vem uma outra coisa depois, que é viver em harmonia entre a gente. Sim. Eu, inclusive, acho que a polarização pro Brasil, ela é uma coisa que a gente não vai ter como fugir, porque se tu observar todas as nações, maiores democracias mais antigas assim, do mundo, cara, todas são polarizadas. Todas, sim, todas. Só que isso é bom, porque aí você mostra o seu pensamento de verdade. O que você acredita, quem é você. E não essa flutuação entre os dois o tempo inteiro. Aí fica difícil, você não sabe quem é quem. Você não sabe quem defende o quê. Então, é muito melhor eu dizer assim, olha, eu acredito nisso, mas eu acredito mais ainda no respeito. Então, eu posso viver aqui e você pode viver aí. Ponto. Isso é muito importante. Mas enfim, isso também não tem a ver com a minha história. Não, mas cara, sabe por que a tua história? Porque quando o propósito de ter você aqui conhecer os detalhes da tua história no livro e nos podcasts, eu falei, eu queria trazer quem foi o Antônio Senna depois que aconteceu toda essa parada.
E tudo que você pode ensinar, cara. E é por isso que eu tô dizendo, porque ouvir a tua opinião a respeito disso tem relação, cara. Porque olha pro teu propósito final e você olha pra mata e fala, meu amigo, desconsiderar isso aqui seria uma ignorância tamanha. Entende? Olha o tamanho do cara. Esse processo te transformou num novo cara. E dia após dia a gente tem essa condição. Sabe, se todo dia a gente aprende, cada vez que a gente aprende algo, eu já não sou mais o mesmo Emerson e nem o Antônio é o mesmo Antônio. Eu digo uma coisa hoje em dia, de novo, eu digo porque eu aprendi isso na marra lá, cara. E hoje eu eu vou frisar isso aqui, eu tento continuar aplicando tudo aqui, sabe? Tudo que eu aprendi lá, que eu ainda tenho aprendido, eu tento aplicar na minha vida hoje aqui fora, porque eu te garanto que aqui fora, muitas vezes é mais difícil aplicar aquelas coisas. O que você falou ali na parte do propósito, né? Eu acho que quando a gente fala dessa polarização, o grande problema está em qual o propósito dos polos, dessa polarização. Um só pensa no que ele acredita e o outro só pensa no que ele acredita também. Ninguém pensa no que é bom para a população e para o país. Ou seja, pensar no outro. A minha vida, eu sempre digo, no livro tá lá, eu nunca pedi pela minha vida. Eu sempre pedi para encontrar minha família. Meu propósito era encontrar minha família. Não sair de lá vivo. Meu propósito era encontrar a minha família. Não era uma coisa por mim, era pelo outro. E eu sempre digo isso, quando você põe o outro na frente dos seus interesses, esse talvez seja o maior propósito que você possa ter na vida. Porque você está sempre fazendo bem a alguém. E aí você vai estar sempre se sentindo bem. Né? E eu acho que se eu tivesse ali naquela mata me proposto a só salvar a minha vida, eu não estava aqui hoje. Sim. Eu tenho certeza disso. Hoje o meu propósito como escritor, como palestrante, não é sair dando palestra, até porque isso é difícil pra mim, cara. Eu nunca fui escritor, eu tenho TDAH, meu. Sabe o que é difícil pra mim? Pra mim é muito difícil ler. Então, hoje eu tenho que estar lendo muito e procurando muito, mas eu não tô fazendo isso por mim. Eu tô fazendo isso porque eu quero poder explicar tudo o que aconteceu comigo muito melhor pras outras pessoas. Porque salvou a minha vida. Sim. E eu acho que pode salvar a vida de muita gente por aí. Sim. Eu falei pra você no começo da... você, cara, você tá num hall que eu vou te colocar agora num lugar aqui, vai ser engraçado. Você fala, pô, Emerson, não, tem muita gente, mas você tá num hall seleto de uns caras que foram experimentados de um jeito mais embaçado. É curioso o jeito do nosso pai, e agora eu posso te dizer, você é meu irmão em Cristo, porque partilhamos da mesma fé. E é curioso o jeito do nosso pai tratar a gente, não é? Porque, ó, eu olho pra Jó, bicho. Cara, e aí, Jó, no final da história, né, ele vai falar assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Pô, vamos parar pra pensar. Moisés, Davi, Josué e Caleb, Elias, Paulo, Jonas, Oséias, Daniel, Jesus, deserto. E aí eu conheci um cara que chama Antônio. Antônio, tá aqui, ó. Apareceu aqui o... Cara, não é curioso o jeito do seu pai tratar você, o teu pai celestial? Ele te... Cara, ele é o melhor. Não tem pra ele, não. Assim... como é que eu tenho uma parte no livro que, pra quem não conhece a história, talvez aqui a gente não tenha tempo para entrar em muitos detalhes. Eu até diria aí quem tá ouvindo, se tá curioso, dá uma olhada lá na Amazon, em qualquer livraria, você tem o livro 36 dias, lá tem muito mais detalhes. Tem na Amazon, então, eu comprei lá, tá lá. Eu vou soltar aqui algumas coisas, mas obviamente que não tá sendo de uma forma cronológica, né? Dentro da minha história, após a queda, todo o período, o impacto, a falha no motor, o pouso forçado e os 5 primeiros dias sobrevivendo sozinho naquela floresta, eu digo que eu fiz isso muito pela minha própria força, sabe? Tudo que eu passava pela minha cabeça era, eu só preciso ficar vivo e o pessoal do resgate vai passar aqui e vai me tirar daqui. O nome disso é otimismo. E eu já falei, eu sempre fui um cara muito otimista. Então eu me mantinha ali otimista, né? Usava do meu conhecimento, não. E até que no 5º dia a busca passou em cima de mim. Eu vi o avião próximo, cara. Eu acenava.
E ele passou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, foi se afastando, foi indo embora. E naquela hora eu vi que eu não ia ser resgatado. Naquela hora eu vi que a minha maior esperança de sair dali, ou minha única esperança de sair dali, tinha ido embora. E eu conhecia o procedimento deles, eu sabia que eu sabia que eles não iam voltar. E isso foi muito duro, né? Mas ainda assim eu não desisti. Munido desse otimismo, eu falei, eu vou caminhar até Alenquer, de onde eu decolei. Vou caminhar no sentido sul. Peguei minhas coisas e fui, né? E como eu digo lá no livro, cara, eu acho que eu não andei nem por 50 minutos. E eu acho que eu não andei nem 100 metros, pra você ter ideia da dificuldade. Pra você andar 100 metros em 50 minutos é muito fechado. O terreno era instável, úmido, tinha cipó engatava em mim, os insetos caíam, eu tava suado, com fome, quente pra caramba. E eu não tinha um facão, eu não conseguia passar, até que eu falei assim, eu não vou conseguir. Voltei, arrasado, mas derrotado de um jeito que eu não sei explicar até hoje, cara. E olha que eu já tive muitas derrotas e fracassos na minha vida. Muitos. E aí, quando eu voltei pro meu abrigo e fiquei pensando em toda aquela situação, tudo que eu quis ali foi morrer. Porque pra mim eu ia morrer. Eu abri mão da minha vida, peguei o meu celular, esse mesmo celular aqui, mudou nada, é o mesmo. Gravei um vídeo de despedida pra minha família, dizendo que eu amava todos eles. Eu ia tentar ficar vivo, mas era uma coisa muito boca pra fora. E eu esperava que alguém achasse aquele vídeo um dia. Era isso que eu esperava daquele vídeo. Naquele momento eu abri mão da minha vida. Naquele momento eu comecei a pensar que eu ia demorar um tempão pra morrer, sabe? E aí que eu ia morrer de fome. E aí eu cheguei pra Deus e disse assim, cara, eu não quero sofrer. Manda uma onça, manda um bicho, eu não vou nem lutar contra. Eu vou me entregar. E eu ficava imaginando, sabe, na minha cabeça como que seria o ataque, se a onça me morder aqui, se eu ia sentir o barulho dos meus ossos quebrando, se eu ia sentir a minha carne sendo dilacerada, mas eu tinha alguma coisa na minha cabeça, eu não ia lutar, porque o sentimento de depressão era tão grande que eu simplesmente queria morrer, mas eu queria que aquilo passasse. E do meio desse sentimento, de repente eu comecei a lembrar da minha família, comecei a lembrar da minha mãe, dos meus irmãos, e o amor por eles me fez despertar, sabe, para aquilo, me fez dizer assim, não é esse meu futuro, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu não vou desistir. Só que tem uma coisa. Entre esse momento que eu disse que eu não ia desistir e o que tinha pela frente. O desafio não tinha mudado nem um pouco. Era o mesmo que tinha me derrotado há 1 hora atrás. Nada mudou. Por que ia ser diferente agora? Que eu decidi que eu não queria morrer. Não tinha nada de diferente. E foi aí que eu finalmente cheguei pro meu pai e como um adolescente ou uma criança arrependida que ela entende que ela não tem força só por ela, que ela não vai conseguir sozinha, ela já tentou e ela não conseguiu. Eu voltei para Deus e disse, a gente precisa conversar. Faz tempo que a gente não conversa, como um filho afastado de um pai mesmo, sabe? E eu entendi ali que só de corpo e mente eu não ia conseguir, eu precisava do meu espírito fortalecido. E o meu espírito só ia ser fortalecido através da minha fé. Uma fé que eu tinha perdido por causa de um acidente com o meu pai biológico. Uma crença que eu tinha perdido há muitos anos atrás. E eu lembro que eu disse assim, só me dá minha fé de volta. Eu só quero minha fé de volta. Para poder eu acreditar que eu consigo fazer isso. E a frase que eu uso, se eu não me engano, no livro é como um pai bondoso, ele simplesmente não falou nada e me devolveu, assim, sabe? Olha, toma, tá aqui. Só precisava eu ir lá e pedir, só isso. E eu vivi anos sem isso. E quando eu recebi essa fé de novo, eu digo que era a única explicação que eu tenho, que no meio daquele desespero todo, eu senti uma paz tão grande, que levou todo aquele sofrimento embora, sabe?
levou a depressão, levou o conceito de impossível embora. Eu acho que é por isso que é a fé que excede, é a paz que excede todo entendimento. Porque eu não sei explicar pra você, cara. Se eu sei explicar pra você que eu tava com fome, derrotado, sozinho, e de repente todos esses sentimentos foram embora. E eu disse, eu vou conseguir. Se eu alimentar minha fé e bolar um plano, me preparar, fazer o que eu tenho que fazer, preparar meu corpo, preparar minha mente, preparar meu espírito principalmente, eu vou conseguir. E eu passei 2 dias planejando. O 6º e o 7º dia. E na manhã do 8º dia, eu lembro que eu decidi caminhar para o leste, porque eu não tinha bússola e eu precisava me guiar de alguma forma, e a minha referência seria o sol, né? O sol sempre nasce no leste, a ideia era caminhar de manhã seguindo o sol. Eu lembro que na manhã do 8º dia o sol nasceu, olhei para o sol, aí eu falei assim, eu vou dar esse passo, aqui nessa direção. E nunca mais, nunca, eu vou dar um passo atrás. Voltar arrependido para sentir o que eu senti há 2 dias atrás, nunca mais. Até o meu último suspiro, até a última força que eu tiver, eu vou caminhar nessa direção. E quando for da vontade de Deus, eu vou sair daqui. E foi o que eu fiz, e foi o que aconteceu, cara. Sabe? E tudo começou naquele 5º dia. Tudo começou quando eu pedi minha fé de volta. Tudo começou quando eu me voltei para Deus e disse, eu preciso dessa força. Porque eu sozinho não consigo. Cara, sem essa força, sem o meu lado espiritual, eu caminhei por 50 minutos. 100 metros. Com isso, eu caminhei por 28 dias, 27 quilômetros. Cara. Por áreas muito mais difíceis. Então me diz qual foi a diferença de um momento para o outro. Eu te digo qual foi. Deus. Crer. Eu criei que eu conseguia. Eu me conectei com essa força. Cara, às vezes a gente não entende o tamanho de Deus. A gente pensa que Deus é aquele cara de cabelo branco, barba branca, igual Papai Noel, sentado, vestido com uma roupa branca nesse céu azul bem ali. Não é. Não é. O Deus desse monte de profeta que você falou, que eles explicam na Bíblia, e o Deus que se materializou aqui nesse mundo, em carne e osso, e se chamou Jesus, ele, imagina, ele orquestra esse universo inteiro. E eu tô falando de universo. Nós somos um planeta no meio de um sistema solar, dentro de uma galáxia onde tem bilhões de sistemas solares, dentro de um universo onde tem bilhões de galáxias. Cara, Deus controla tudo isso, meu. Não é só esse planetinha aqui. Então não tem por que você achar que você vai chegar pra Deus e você vai dar uns ultimatos pra Deus. Sabe, Deus, eu quero isso, eu quero pra amanhã. Eu quero isso e eu quero agora. Cara, não vai ser assim. O tempo dele é completamente diferente do seu. Você tem que bolar o seu plano, seguir e ir buscando e simplesmente crer. Isso é fé. É crer no que não existe ainda. Isso é você pegar o seu propósito, descobrir o que é que tá aqui, que arde teu coração, aplica tua fé em cima e já visualiza ela lá na frente. Observa que ela não tá num plano material, ela tá num plano espiritual ou meta, sabe? Quântico, como você quiser explicar, se você quiser explicar através de física quântica. Acho que a ciência, o que ela tá buscando até hoje é explicar Deus. A gente lançou eu tô acompanhando, porque eu adoro isso, né? A gente lançou um novo telescópio, o James Webb, que vai olhar o início do universo, né? Ele vai olhar o início do universo. Então o que a gente tá procurando? A gente tá procurando aquela esquina do quarto de Deus, ou do pedaço da casa dele, que é muito escura, que a gente não consegue ver. E olha que a gente ainda não conseguiu ver ele. Mas eu consegui ver ele quando eu olhei pra dentro, pra mim. Porque essa energia que rege esse universo todo, ela tá aqui. Por isso Deus é onipresente. Por isso que quando você precisar dele, você só precisa abrir a boca e dizer, Deus, eu preciso de ti. E ele vai estar lá. E aí você vai conversar com ele diretamente, vai dizer pra ele qual é o teu plano, sabe? E aí você vai sentir no seu coração que, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Agora imagina aquele momento de você quer. Pra mim, eu imaginava o momento que eu encontrar minha família. Eu via exatamente como ia ser, sabe? E eu dizia pra mim, enquanto isso não acontecer, eu não vou parar. Eu
eu não vou parar. Isso é fé. Eu não sabia quando ia ser. Eu só sabia que ia ser. Cara, e esse ponto é magnífico. Não tem como não ficar emocionado aqui, cara, enquanto você dizia isso. O Viktor Frankl, ele escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido. E você vai escrever um outro livro que eu já sei, porque você falou aqui no final, que você falou, cara, o meu próximo livro agora eu quero falar dos meus irmãos, né, e contar, né, essa saga continua, né, a tua irmã incrível e teu irmão, pô, cara, uma família fantástica. E o Viktor Frankl, ele diz assim, cara, nesse Em Busca de Sentido, ontem eu fiz um storyzinho pro Instagram, cara, esse negócio que eu tô lutando, né? Porque eu não sou um cara de fazer essas paradas pro Instagram. E a galera que agora, eu preciso movimentar o quinto, né? E eu falei, somos dois. Ó, cara, mas eu preciso. Aí eu falei, botei como meta esse ano, falei, vou fazer. E comecei a fazer, né? E eu contei ontem um pouquinho disso, né? Desse processo de ressignificação que você teve, mas uma coisa que eu disse foi que o Viktor Frankl escreveu o livro com a tinta do sangue dele, e você também, cara. E eu não disse à toa esses nomes aqui, porque nós também temos desertos. Todos têm, cara. Investiga a tua vida, Todos faça temos. uma auto-investigação agora e você vai entender os momentos em que você vai passar por um vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então é isso que Porque te tu ilumina. estás comigo. Exato. E sabe, cara, quando eu olhei para esse livro e eu falei assim, cara, esse cara escreveu esse livro com sangue, em meio à angústia e tantas outras coisas. E o Viktor Frankl diz assim, o homem pode suportar tudo menos a falta de sentido. E nós trouxemos essa frase para a carreira. Porque, cara, tudo que a gente faz aqui, nós queremos colocar o propósito que tem. Porque quando a gente tabula uma pesquisa para dizer quanto é uma cesta básica de uma região, cara, aquele número tem que ser muito cuidado. Porque alguém vai comer aquela cesta básica. E a gente não pode errar. Sabe, quando a gente vai cuidar dos cálculos que a gente tem que fazer, do salário de um operador, cara, que vai ganhar R$1.900, a gente não pode vacilar nisso. Porque alguém vai sustentar uma família com essa grana. Com certeza. E toda essa chama do propósito está dentro do que a gente imagina como empresa. Vida, a gente bota... E ao ver isso aqui, a ressignificação da tua vida, eu olhei, eu dei risada. Sabe aquela risada que a gente ri, como acho que você, quando ri, eu falei, Deus, o Senhor foi buscar Jó. E Jó, pô, era o cara que tava em relacionamento com ele, né? Você poderia dizer, não, mas falei que eu não queria nada com meu pai aqui. Por conta, né, de... Incrível essa parte, né? Você quis ver seu pai antes do momento final dele. Você pediu isso pra Deus. E Deus disse não. Não. Ouvir o não de Deus. Quantos nãos você não ouviu durante a narrativa? Agora não pode chover. Só não pode chover. Não, vai chover. Não. Só não... Aí eu dizia assim... vou continuar. Não, continua, fala, cara. Porque era desse jeito mesmo, cara. Aí eu dizia assim... Tá bom, choveu. Mas não deixa chover forte. Aí chovia com forte. Porra. Aí eu dizia assim... Tá, mas então não deixa chover muito. Aí chovia o dia inteiro, cara. Sabe? Aí até que eu tive que entender. Eu falei, cara, não adianta. Não tô no controle. Não adianta. Eu não tô, exatamente, eu não tô no controle disso. E isso é muito interessante, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso. Não Deus não me atende, Deus não faz o que eu quero e tudo mais. É porque realmente não é assim, cara. Você tem que ver o que você tá pedindo pra Deus. Uhum. Se você for pedir pra Deus pra ele te ajudar num assalto a um banco, pô, você tem alguma coisa errada, né, velho? Não é possível. Então, qual é o propósito do assaltar um banco? Ficar rico por nada? Deus não vai te ajudar nisso, velho. Não vai. É o que você pede. Como você pede, né? Então eu parei de pedir que parasse de chover. Porque não adiantava. É uma coisa natural que acontece aqui nesse planeta. Uhum. Né? Quando a gente pede as coisas para Deus, a gente observa, você está pedindo num plano espiritual, num plano que está lá na frente, onde o tempo é diferente. O que acontece com o tempo dentro do nosso universo quando ele chega próximo de um buraco negro? Ele distorce. E você acha que o tempo de Deus então é igual ao nosso? Se é ele que comanda esse universo? Claro que não, cara. Por isso que eu começo às vezes no meu livro dizendo que 1 minuto para Deus pode ter sido meus 36 dias que eu fui ali e eu disse, Deus, me ajuda. E ele me ajudou.
Só que levou 36 dias. Ia levar mais se eu não encontrasse aquelas pessoas, mas eu não tava nem aí, eu ia continuar andando. Sabe? Porque eu não sei o tempo dele. Eu não sei, e é melhor eu parar de saber. A única coisa que eu posso fazer na minha vida é cuidar das minhas atitudes, das minhas ações. Eu não posso cuidar nem da ação do outro. Às vezes você quer dormir, o seu vizinho tá com som alto, você não pode cuidar nem disso, cara. Não pode fazer isso. É ele. Entendeu? Então, a gente tem que parar muito de olhar para os outros e olhar pra gente. Porque quando olha pra gente, a gente vai buscar Deus, a gente vai achar Deus. Quando você olha pra você, e aí você começa a ver... Esse é um processo bem traumático. Tá? Essa que é a grande verdade. Eu não tô dizendo pra você que na hora que você olhar pra dentro, tudo vai resolver os problemas na sua vida. Porque quando você olhar pra dentro, pode ser que você encontre uma pessoa que você não gosta muito. Pode ser que você encontre atitudes que não condizem com aquilo que você acha que você transparece para as pessoas. Então, quando alguém te fala alguma coisa e você se sente ofendido, você tem que parar de dizer, é porque fulano falou. Não, por que eu me ofendi? Por que isso doeu em mim? Não deve doer em mim. Tá errado se dói, tem alguma coisa errada. Foi assim que Deus foi tratando os meus traumas ali, sabe, na floresta. Inclusive da morte do meu pai. Eu comecei a olhar, eu falei assim, cara, não é ninguém, sou eu. Então eu preciso entender isso, preciso me perdoar, preciso perdoar os outros. O perdão é maravilhoso, o poder do perdão é uma coisa magnífica. O perdão faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Então, conforme eu fui olhando para mim, eu fui vendo, meu Deus, quanta coisa ruim que o Antônio fazia, ou faz, mas eu não quero mais fazer isso. Não quero. Eu quero ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais próxima de Deus. Então você só tem que fazer o melhor pelo seu próximo, fazer o melhor para todo mundo. Ser melhor 1% todo dia. Querer ser melhor, isso é muito importante. Observe que se você se decidir ser melhor 1% todo dia, no final de 3 meses, você já está 90% melhor, meu. 90%. Final de ano, 365% melhor. Isso é muito bom, é assim que você vai transformar a sua vida, é assim que você vai mudar o mundo, porque você vai começar a transparecer isso para os outros, você vai mudar o pensamento e a vida do teu vizinho, do cara que trabalha do teu lado, porque ele vai ver que você tem boas atitudes, que você é um cara que perdoa, que você é um cara que respeita, que você é um cara que ouve, sabe? Se qualquer coisa no teu coração te faz pensar mal de alguém, te dá aquele sentimento ruim, aquela coisa ruim, isso não é de Deus. Não. De Deus só vem o que é bom. Mas tirar essa coisa ruim é muito difícil. É doloroso, é traumático. Mas a gente precisa fazer. A gente volta lá no que eu falei no início. Nós precisamos enfrentar a dor. Nós precisamos enfrentar esses desafios, esses traumas. E não fugir deles, senão a gente vai passar a nossa vida fugindo. E isso é muito ruim, é muito pior. Passar uma vida fugindo sem saber quem você é. Com medo de enfrentar determinadas coisas, com vergonha de falar com alguém porque você um dia fez algo pra ele e não consegue pedir perdão. Cara, sua vida vai ficando acuada e aí você vai se sentir animal, e aí você vai sentir o quê? Ansiedade, depressão, vai se refletir na tua saúde. Tudo isso, cara. Sim. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se aproxima do que é bom, mais a gente vai se tornando melhor. Afinal, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. A gente precisa buscar isso. Quanta coisa boa, hein, meu amigo? Cara, isso é muito incrível, assim, o que você tem falado, cara. E essas lições, de novo, elas cabem em qualquer lugar. Por isso que eu falo, a ideia de abrir esse espaço é de trazer gente para fazer refletir sobre isso, porque quanta gente infeliz está trabalhando dentro de um lugar que eles não acreditam, com coisas que eles não querem, foge desse lugar, cara. Sabe? Uma coisa legal que você fazia, e que no Largados e Pelados eu acho engraçado pra caramba, e eu dou risada hoje no programa, eu falei assim, eu conheci o cara que mitou. Sabe o cara que zerou o jogo? Tá aqui, ó, tá na minha frente aqui agora, zerou o jogo, já tô avisando. E era uma coisa legal que quando você montava acampamento,
Pô, chegava um lugar que você achava uma folhagem adequada, puto, um espaço super maneiro e tal. O convite a ficar ali era gigante, né? Tipo assim, pô, fica mais... O descanso é necessário. Eu sei que eu quero depois que você fale sobre o descanso. Ele é necessário, né? E o Pai Celestial, teu Pai Celestial ensina sobre isso. Mas o convite é quase que assim, se farte da entrada. Sabe a entrada quando chega na mesa, você fala, nossa, quanta coisa gostosa, você come, alguém fala, cara, chegou o prato principal, você fala, o quê? Nossa, eu comi aqui, perdi o principal. Né? E tinha muito disso, você montava alguns lugares, você falava, cara, é isso, acho que teu corpo e o cérebro sabotando dizia, cara, poupa energia, fica quietinho aqui, esquece teu propósito, né? Conta sobre isso, cara. E é engraçado, porque é exatamente como você falou, sabe? Claro que isso tem muito a ver com as circunstâncias, né? E na circunstância onde eu me encontrava, muitas vezes, depois de fazer esse abrigo todo, sabe, conseguir fazer uma cobertura não, assim, cobrir o chão de uma forma que ficasse até meio confortável. E aí quando dava de manhã, depois daquela noite mal dormida, onde eu apagava, né? Eu tinha esses poucos descansos. E aí, quando o sol nascia, eu pensava, vamos lá, de novo. E aí, quando eu começava a me mexer, cara, meu corpo doía, tudo doía, era difícil. E aí, minha cabeça dizia pra mim, não vai não, cara. Fica aí hoje, só hoje. Fica mais 30 minutos, fica mais 1 hora. Só que 1 hora pra mim era absurdo, às vezes 1 hora era metade da minha caminhada do dia inteiro, de tão difícil que era. Eu sempre contava por tempo. E aí eu dizia, não pode ser. Eu pegava e me levantava. Eu falei, é agora. A hora de ir é agora. Então eu tinha que deixar aquela parte que tava bom, tava confortável, tava gostoso. Mas aquele não era o meu lugar, aquele não era o meu propósito. Não era aquilo. Aquilo não ia me fazer bem no longo prazo. Eu podia estar morto lá naquele mesmo lugar agora. Então, por muitas vezes, contra a vontade do meu corpo, contra a vontade da minha mente, eu disse, não é isso. Eu lembrava de quem? Eu lembrava da minha família, eu lembrava do meu propósito, eu lembrava do que me fazia querer caminhar. Tem um cara que diz que, eu não me lembro agora qual é o autor, que quando o propósito é maior do que qualquer dor que você está sentindo ou coisa que você está passando, você nunca vai desistir. Nunca vai desistir. E eu acho isso muito legal quando eu olho pro brasileiro, principalmente pro brasileiro mais simples, aquele cara que ganha muito pouco, aquele cara que sobrevive, cara, sabe, no dia a dia mesmo, buscando, um dia após o outro. Aquele cara que quando ele vê o propósito dele, é aquele filho, aquela pessoa que ele tem pra cuidar, e ele se submete a tudo, subjuga a tudo, sabe? Pessoal, a sua diarista, o cara mais humilde que você passa, que muitas vezes você renega, você não lembra que ele tá ali, às vezes, passando por uma humilhação profissional muito grande, mas porque o propósito dele é muito forte. E às vezes a gente não entende isso. Como esse propósito é forte. Eu acho que família é uma das ligações mais bonitas e fortes que a gente pode ter. Então não renega a sua família. Provavelmente, talvez você nem saiba, mas provavelmente ela é o seu propósito. Muito provavelmente. No livro que eu falo do Viktor Frankl pra você, que eu acho que vai ser legal a leitura pra você, pro seu outro. Vou até buscar mesmo. Sabe por que ele escreveu com sangue, cara? Esse cara, ele fundou um negócio, uma corrente bem chamada, chama logoterapia, que é a busca da razão como propósito. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso descobrir, né? O homem pode suportar tudo menos a falta de sentido, daí então a minha vida vai... Cara, esse cara escreveu esse livro, esse pensamento, 39, meados de... o início da Segunda Guerra Mundial, cara. Então, esse cara é um judeu austríaco, recém-casado. Cara, medicina tava ali, ele queria muito ser um médico. Recém-casado, medicina, a esposa e a terceira coisa é a fé. Quando esse cara ele é levado para um campo de concentração, ele pega o manuscrito dessa parada, mano, essa ideia maluca que ele criou de falar assim, eu vou ajudar as pessoas a encontrarem a razão, o propósito, por meio desse negócio chamado logoterapia. Fantástico. É a terceira corrente de pensamento da psicanálise, assim, né?
O cara meteu o manuscrito embaixo do braço, roupona dele aqui pra cima, campo de concentração, chega lá, o soldado olha e já começa aquele lance. Vai pra cá, pra direita, esquerda. Quem ia pra esquerda trabalhava, quem ia pra direita morria. Ele foi, os caras falaram, arranca a roupa aí, joga a roupa no chão. Ele segurou o manuscrito aqui embaixo. Ele não queria soltar. O cara olhou, tira tudo. Meteu a mão no manuscrito, aquele negócio se espalhou inteiro. Sabe o que era aquilo? Era Deus falando assim, Vitor, seja bem-vindo, que agora eu vou te dar o maior campo de testes pra você viver aquilo que você tá dizendo que te... É de arrepiar, velho. E é como se Deus dissesse assim, ó, vem pra cá, chega mais perto. Agora você vai experimentar essa parada que você criou na prática. Meu, fé. Olha o que levou esse cara. Ele queria reencontrar a esposa dele de novo. 1 ano e pouco de casado, cara. Ele queria ser um médico. Ele falou, eu quero transformar a humanidade com essa parada que eu tô aqui. E a fé, né? Deus. Cara, a esposa dele faleceu. Ele nunca mais viu a esposa. Então, cara, muito, muito forte isso. Só que o cara construiu um negócio incrível, velho. Incrível. E foi um convite como o teu. Sabe quando eu olhei pra tua história e eu achei incrível, porque eu falei assim... Agora é um lado brincalhão meu aqui, porque a parte da aeronáutica, cara, eu não sei se eu tô falando direitinho aqui, ela precisa encontrar uma razão pra todo acidente. Não tem uma parada assim? Nada pode ser. Cai um avião no sinal, tem que descobrir a razão, porque a gente não pode repetir isso. A investigação aeronáutica, ela é sempre não punitiva. Ela não busca encontrar culpados. Ela nunca aponta dedo, você é culpado. Ela busca quais as razões, que normalmente nunca é só uma. Sim. Ou seja, quais os eventos, os acontecimentos que levaram até esse acidente. Sim. Ele não pode acontecer mais. Não pode acontecer. Após a investigação, é emitido um relatório, esse relatório diz assim, olha, aconteceu o acidente por causa disso, 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 e a gente pode... E aí, ele, além de emitir, de descobrir o que é, tem que propor uma forma de consertar. Sim. Né? Essa é aquela coisa, não adianta nada você ficar reclamando que a sua vida é ruim, se você não para pra pensar uma forma de consertar a sua vida. Sim. Então, essa é a cultura da investigação de acidentes aeronáuticos. E aí tá o ponto, porque assim, algo aconteceu no teu avião. E você tá dizendo, pode ser o combustível, né? Uma das coisas que você disse, né? Não no livro, mas você disse das conversas que eu já ouvi dos podcasts, sim, né? E eu do lado de cá, e agora vem a parte que eu queria conectar com o lance ali, rapaz, Deus queria te encontrar, meu amigo. E assim, eu não tô metendo a culpa em ninguém agora. Você fala, não é punitivo. Você fala, culpa a Deus. Mas, cara, ele falou, eu vou encontrar esse cara. Eu não sei onde vai ser. Talvez seja ali. Talvez seja na mata. Talvez seja onde for. Mas eu vou encontrar esse cara. Então, eu sei lá o que aconteceu nessa aeronave. Mas, ele queria fazer uma reunião contigo às pressas ali. Eu acho que sim. Eu acho que eu tava precisando e eu brinco muito, eu costumo dizer que o que aconteceu comigo foi ruim, mas foi bom. Uhum. Eu sei o que eu sofri, eu sei o tanto que foi difícil, meu Deus. Quantos momentos de dor, de sofrimento. Mas hoje eu vejo um propósito. Lembra que eu te falei no início que o propósito muda? Não é que nem aquela história da linha do horizonte que nunca chega. Mentira, às vezes chega. Uhum. Meu propósito naqueles 36 dias era encontrar minha família. Eu encontrei. Sim. Eu consegui. Mas e agora? Eu vou viver sem propósito? Não. Mais um. A gente sempre tem que ter um. Então, propósito você define e às vezes ele também aparece pra você. O meu, eu acho que eu não defini. Eu defini ele lá na floresta. Eu disse, eu quero encontrar a minha família. Eu não vou parar enquanto eu não conseguir isso. Ponto. Isso é propósito também. E eu defini o meu, foi escolhido. Não apareceu pra mim. Mas eu senti ele no meu coração. É muito engraçado. Porque quando você define um propósito e você não sente isso no seu coração de que é aquilo, porque provavelmente não é aquilo. Pensa mais. De novo, pensa alguma coisa que não seja por você, mas que seja por outros. Uhum. E aí quando eu saí de lá, hoje o meu propósito está muito relacionado a por que eu escrevi esse livro. Né? Eu escrevi esse livro 1 mês depois, 1 mês e pouco depois do resgate. Uhum. E é por isso que esse livro, eu costumo dizer que ele é basicamente emoção em palavras, porque eu estava muito emocionado ainda. Uhum. Muito emocionado. E eu só fiz isso
decidi revisitar esses sentimentos, esses momentos, porque eu comecei a receber tantas mensagens de pessoas dizendo, cara, tua história reacendeu minha fé, tua história tá me fazendo acreditar, tua história tá me fazendo superar a depressão. Cara, eu recebi mensagem de gente dizendo que ela deixou de se suicidar porque ela viu, cara. E aí, de novo, apareceu essa chama no meu coração e dizia, é isso que eu tenho que fazer. A partir de agora, o meu propósito é continuar contando essa história para ajudar pessoas, única e exclusivamente. Se tudo que eu tiver acontecido comigo, se amanhã eu morrer por causa de um acidente aéreo, de acidente de carro, alguma coisa, se alguém conseguiu tirar proveito dessa história, se conectar com Deus, sabe, buscar essa melhora o tempo inteiro, para ser melhor o tempo inteiro, se aproximar de Deus, já valeu a pena. Já cumpriu. Já valeu tudo a pena. Porque esse é o propósito. Sim. E esse é até ótimo, porque esse eu não vou parar. Esse eu vou continuar fazendo por bastante tempo. E é como você disse, o homem pode viver sem tudo, mas sem uma... Como é? Uma razão. O homem pode suportar tudo, menos a falta de um propósito ali, né? Menos, cara, propósito, sem saber onde exatamente. ele vai, cara. E, cara, você para pra ver relatos de vários CEOs, pessoas que atingiram o topo da carreira delas. E quando ela atingiu, ela chega lá e diz assim, beleza, e agora? Acabou o propósito. Acabou a vontade de fazer tudo. Acabou a motivação. Então, por isso que é aquele negócio, seu propósito tem que ser sempre ajudar outra pessoa, porque aí ele nunca vai acabar, cara. Sim. Nunca vai acabar. Tem muita gente ainda pra você ajudar de alguma forma. Com o seu trabalho, com o que você faz. Se não é com o seu trabalho, é porque aonde você chegou, hoje você tem um poder aquisitivo muito grande, hoje você tem um poder muito grande, então faça uso disso. Deus te deu essa ferramenta para você fazer uso disso. Para você ajudar mais pessoas. O propósito, o maior nosso propósito, aquele cara que viveu há 2000 anos e ensina demais até hoje para todos nós, ele falou, é amar o próximo como a si mesmo. Então, enquanto a gente não começar a fazer isso, você ainda tem um propósito para cumprir, amar o seu próximo, cara. Faz alguma coisa por ele. É o outro, sabe? né? E aí, de novo, é sempre o outro. É sempre o outro. É sempre o outro. Nunca é você, cara. Cristo ensinou isso, todos os profetas ensinaram isso. 1 milhão de coaches ensinam isso, cara. O maior coach de todos os tempos, Jesus Cristo, velho, ele falava isso, velho. Tá aí, é isso. Só que o que ele fala é muito poderoso, né, cara? E aí, muitas vezes, a gente não entende. Só de ler ali rapidamente, amar o próximo como a mim mesmo. Não, beleza, só leu e vou embora. Cara, para e vive pensa essa parada frase. pra você sentir qual é que é. Pensa essa frase de verdade mesmo. Sabe, quando ele diz, quando você... Aquela história como eu tava dizendo que a gente tem que olhar pra gente quando a gente se sente ofendido. Quando você tomar um tapa no rosto, vira ao outro lado. Cara, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Putz, isso é muito difícil. Sabe quando a gente escuta esses ensinamentos? Eu lembro do Tropa de Elite falando, você não consegue, tira essa roupa preta porque você não é caveira. E o que ele tá querendo ensinar pros judeus é isso. Meu amigo, você acha que você cumpre essa lei? Tira essa roupa preta que você não é caveira. Você não... Vai, cara, tenta, não é mas assim. Tenta. Mas faz. É incrível. E depois que... E é engraçado, porque eu fui pensando isso depois ali, sabe? Depois de ter saído da floresta. Lá na floresta eu nunca ficava pensando muito nesse negócio do... quando eu sair daqui, como é que vai ser, não sei o que lá, nananã. Você já sabia. Porque eu te juro, cara, eu sabia que eu ia sair. E hoje eu faço muito isso. Hoje eu percebo que existem 2 portas de entrada, 2 sentimentos que prejudicam qualquer pessoa. O medo e o ego. Então, o meu medo, eu tratei ali dentro. E o meu ego, eu comecei a tratar lá dentro e tô tratando até hoje. Eu sempre tomo muito cuidado quando... Eu ouvi essa de... Não sei quem me disse que um pregador americano, uma vez ele vinha caminhando, para explicar a coisa do ego, né? Ele vinha caminhando no condomínio dele quando ele foi abordado por um vizinho, e o vizinho falou assim, porque isso coisa que você fica falando pros outros é errado, você tem que parar de fazer isso, você é um idiota, e blá, 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 blá. Ele ouviu tudo e ele fez o quê? Ficou calado e continuou caminhando. Continuou a caminhada dele. Aí mais pra frente ele encontrou uma outra vizinha, que ela disse, poxa,
pastor, o que você falou foi maravilhoso, salvou minha vida, salvou minha família, você ter edificado minha família, minha casa e tudo mais, nananana, né? Uma coisa muito bonita. E o que ele fez? Ele ficou calado e continuou caminhando. Não importa se vem muitas vezes para te machucar ou se vem para inflar teu ego. Todos os dois você tem que ignorar e seguir o seu propósito, seguir o seu caminho, que é ajudar os outros, é fazer alguma coisa pelos outros. Sim. É o que eu tenho tentado fazer hoje, sabe, cara? E tem sido muito bom, pra te falar a verdade. E tem conseguido, cara. Tem sido bom. E tem conseguido. Eu tenho tentado. Tenho tentado. Cara, que legal. Aí eu tô do lado de cá falando, mano, tu é bom, velho, tu é foda, velho. Aí você fala, não, esquece, desliga essa conexão aí, rapaz. Né? Não, às vezes eu ouço, né? Mas como eu tô dizendo, é isso, cara. Não, mas tem legal, cara. Você se fortaleceu de um jeito que você vai ajudar muita gente, cara. E isso é bom, tipo, não é o lance de você falar assim, pô, eu sou foda mesmo. E não é que eu sou mesmo. Não, cara, eu entendi a tua história. Se não fosse Deus, você tava ruim. Claro, cara. Esse lance do eu sou foda, não sei o que lá e tudo mais, é ruim. Porque assim, você tem que reconhecer suas qualidades. Claro, óbvio. Cara, você que às vezes chegou em determinado local, posição profissional, né? Às vezes no setor privado, concurso, ou no setor, no setor público ou no setor privado, reconheça o seu merecimento. Na minha história, eu sempre digo, eu reconheço, eu fiz um ótimo pouso forçado, cara. Aí o plano que eu tracei deu certinho. Perfeito. Sim. Sabe? Essa foi a parte do treinamento, conhecimento, buscar. Só que teve uma coisa que a minha história me ensinou, é que todo o conhecimento que eu tinha, toda a força que eu tinha também não foi suficiente. Não foi suficiente. Vão existir desafios na sua vida onde você vai conseguir superar alguns com a força do seu pensamento, com a força do seu conhecimento, com a sua força física, mas vão existir uns que vão levar você ao extremo dos dois. E aí só tem uma coisa que vai te salvar. É o teu lado espiritual. Sim. E você precisa trabalhar ele. Você precisa trabalhar ele. E é daí que vem a maior força. E essa força, ela não vem como o espinafre do Popeye. Você come, fica forte e eu consigo superar tudo. Não. Ela vem através da paz que excede todo entendimento. No momento quando você estiver de desespero na sua casa, sozinho, não sabendo o que fazer, você não sabe mais o que fazer, é a hora que você clama para Deus e ele vem que traz o quê? Paz. Para respirar fundo, olhar para o mesmo desafio e dizer, eu vou conseguir, e voltar a tentar. E aí quando você vê, você dá um passo. Um passo. Aí você comemora e diz, obrigado Deus, eu dei um passo. E agora é só dar mais um. E agora é só dar mais um. E continua assim, cara. Mas é Deus que vai te trazer essa força. Quando acabar todas as suas energias, vai ser Deus. Eu gosto disso. A metafísica tá aí, cara. Como é que você explica a transformação humana? Como é que os teus hormônios trabalharam lá dentro? Qual foi o gatilho pra essa parada acontecer, velho? Então, eu sou suspeito de falar, hoje, né, cara? Eu não vou ficar levantando muita bandeira, que o pessoal que escuta os episódios todos... eu vou deixar pro convidado. Não, mas é legal isso. Eu tenho estudado muito ultimamente neurociência, né? Principalmente a parte de motivação, dopamina, até porque é muito envolvido com o meu transtorno. Cara. É maravilhoso, cara. É maravilhoso, sabe? Eu comecei a entender muito mais da minha cabeça depois que eu parei pra pensar assim, beleza. Eu fiz coisas ali que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu utilizei ali de uma disciplina que talvez eu nunca tenha aplicado em nenhuma outra área da minha vida. Pode crer. E da onde eu tirei isso? Primeiro você tem que crer. Acreditar que você vai conseguir. E aí quando você começa a acreditar, aí teu cérebro começa a produzir dopamina, que vai fazer você fazer o que você tem que fazer até você conseguir aquilo. A tua motivação não vai baixar nunca, porque você está sempre acreditando. É isso que eu digo para as pessoas, essa é a diferença entre fé de verdade, e só achar que algo vai acontecer. Por exemplo, fé não é quando você tá ali torcendo pro seu time fazer um gol e ganhar, cara. Isso não é fé. Deus não vai agir naquele momento ali, não. Fé é quando você já sabe o que você quer, tá lá na frente, e é você que vai fazer o que você tiver de fazer para chegar lá. E mas onde que entra o Espírito e Deus? Na hora que você estiver desesperado, na hora que não estiver dando.
Deus vai estar lá com você para te erguer, para te dar força, para te trazer paz. Isso é Deus, essa paz que ocupa o teu, sabe, o teu ser no momento de maior desespero da tua vida. Sim. E isso só Ele pode fazer, ninguém mais pode fazer. Eu te garanto. Cara, eu tenho mais uma pergunta nessa linha. Antes de fazer uma virada, eu queria entrar num campo profissional que você coloca aqui. Pô, tu tá blindado, né? Você não tem mais medo de nada, né? O bicho-papão você já superou. Esse medo do bicho-papão você carregou a vida inteira. A mata é escura, meu. Mas é uma escuridão daquela que você não vê nem a tua mão na frente de você? É isso mesmo. Cara, a lua cheia... Principalmente nas noites... Na lua cheia ainda passa alguma coisa, você vê uma penumbra e tudo mais. Mas na lua nova, no zero... Nada. Cara, é absurdo. Você tá de olho aberto, parece que tá de olho fechado. Pode crer. E aí é que vem o problema, né? Que aí você começa a ouvir sons, você começa a ouvir coisas que você não conhece. Eu digo que foram 2 medos muito difíceis de superar. A escuridão, porque ela é um medo... como é que eu vou dizer? Instintivo, natural do ser humano. Nós não somos adaptados à escuridão. Se a gente estiver numa casa à noite e de repente apagar a energia, se você tiver criança, ela começa a chorar. Pode crer, mano. Eu conheço adulto que começa a chorar. Parece aquele negócio amassa você, né, cara? Parece que... Porque, lembre-se, nós somos um animal. E nós não somos adaptados à escuridão. Quando tá escuro, você tá o quê? Vulnerável. Vulnerável vem o segundo medo. Ao desconhecido. Cara, o medo do desconhecido é difícil. Eu não sei explicar. Mas sabe aquela coisa, aquela ansiedade que dá pra você quando você tá em casa e você não sabe o que vai acontecer numa prova, ou que você não sabe o que vai acontecer em alguma coisa, que você não sabe alguma coisa? Esse é o medo do desconhecido, porque tá fora do seu controle. E isso te consome de uma forma que dói tua cabeça, cara. Eu li agora num autor que ele disse que o nosso cérebro consome 30% da energia que a gente produz. 30%, é muita coisa. E quando ele tá nessas situações de estresse, consome mais ainda, cara. E aí a gente não pode ficar se consumindo por esse medo. Porque ele vai começar a tomar conta de você. Quando não é verdade. É sempre você que toma conta dele. O medo, ele é um sentimento que é uma estratégia do ser humano para se manter vivo. Para tomar boas escolhas. Para fazer coisas. É necessário, o medo é necessário. É por isso que o pessoal sempre diz, tá com medo? Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo. E eu te garanto, você vai vencer o seu medo. E você vencendo esse medo, ele passou. Ele passou. Não quer dizer que ele não vai acontecer de novo. Ele só não vai te paralisar. Porque toda vez que você for enfrentar alguma coisa... ou você acha que um cara que é, do esporte radical, de alguma coisa, que se prepara para fazer um salto de bungee jump, de alguma coisa, você acha que ele não tá com medo? Sim. Ele se resguarda de tudo. Ele sabe que é seguro. Mas ele tá com medo. Óbvio que ele tá com medo. Né? Então, vai com medo mesmo, cara. Mas isso é um trabalho. Isso é um processo. Isso leva tempo. Então comece com os menores. Comece enfrentando os seus medos. Enfrentando, né, suas dores, seus traumas. Começa por aí. Os pequenos objetivos, né? E é o que você falou lá exatamente. Dos sprints, né, meu? Porra, cara. Meu, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É mais fácil fazer cerveja ou pilotar avião? Depende do conhecimento que você tem, né? Se eu só sei pilotar avião, vai ficar muito difícil fazer cerveja. Se eu sei fazer cerveja, fica muito difícil pilotar avião. Mas eu acho que pilotar é mais difícil. Pilotar é mais difícil, com certeza. Exatamente porque você tá num ambiente não natural, né? Tudo pode acontecer ali, cara. Sim. Eu sempre digo que a gente tem que... Eu digo, essa é uma filosofia do piloto. Ele tem que ter essa filosofia. Você espera sempre o melhor para tudo na vida. Para um voo, por exemplo, a gente planeja, a gente programa, a gente vê como tá o tempo, a gente vê como tá o aeroporto do outro lado, a gente vê como tá o avião, a gente vê como vai ser a rota, a gente vê tudo. Então eu tô me preparando para que tudo dê certo. Mas, na verdade, eu espero que tudo dê certo.
mas eu sempre tenho que estar preparado para o pior. Então eu espero o melhor, mas estou sempre preparado para o pior. E qual é o pior para o piloto? É você cair. Então não tem como você... Essa é uma parte que eu sempre digo assim, você tem que ser otimista, esperar o melhor, mas estar preparado. Ser otimista não é ser cego, não é ser burro. Não é ser, né, tolo. Um tolo que ele faz coisas sem considerar o perigo, sem considerar o risco daquilo, né? Sem ter medo. O cara se torna tolo. Provavelmente muitos desses estão mortos hoje. Fato. Né? Então a gente não pode renegar o medo. Ele é uma coisa muito importante para nossa vida. Mas a gente controla ele. É isso que a gente tem que entender. O problema é que às vezes a gente vai alimentando ele tanto que ele controla a gente. E aí tá errado. E aí eu entendo esse do avião. Eu fiz essa brincadeira porque você começa o livro dizendo algumas coisas que eu achei curiosas do porquê você chegou naquele momento. Quer dizer, quais as coisas que coincidiram. Pré-pandemia você começou um negócio, né? É como se fosse um pub que fabrica a própria cerveja ali. Isso, é um brew pub. Brew pub. Você teve uma experiência... Vamos lá, antes, você trouxe isso de fora? Você morou no continente africano? Quais países? Você morou... Eu morei na África, no Chad. Por 3 anos, centro-norte da África. Foi uma experiência muito louca, sabe? Ali é outro lugar onde você meio que se questiona onde está Deus, sabe? Porque é muito sofrimento, cara. O que aquelas pessoas sofrem é... absurdo, cara. Nossa, é absurdo, é absurdo. E o que te levou pra lá, cara? Mas, profissionalmente, né? Foi pra pilotar, na época, eu fui pra pilotar. Eu trabalhava para algumas empresas de petróleo, como o contrato terceirizado, né? Eu trabalhava numa empresa chamada RJM, e era uma empresa francesa que operava lá. E aí lá eu trabalhei por 3 anos. E quando eu decidi voltar pro Brasil, eu decidi voltar porque a minha rotina de trabalho era 2 meses lá, 1 mês no Brasil. E aí eu acabava perdendo boas oportunidades aqui de entrar em alguma linha aérea. Perdia, sabe, aniversário de meus irmãos, da minha mãe e tudo mais. E isso começou a pesar muito. Eu falei, não, é hora de voltar para perto de casa, para perto da família. Entendi. E aí, como não tinha nada da aviação em vista, foi quando eu decidi fazer esse projeto do Brew Pub. Na verdade, meu sonho sempre foi abrir um restaurante, alguma coisa. Eu gosto muito de gastronomia. Um dos meus sonhos, não vou dizer, meu sonho. E ali eu fiz uma parceria com um cara que ele queria já abrir um brew pub. E ele tinha a grana, eu tinha o conhecimento. E aí a gente falou, não, bora se juntar. Aí a gente se juntou. Aí que eu fui aprender a fazer cerveja, né? Como que funciona o processo e tudo mais. Só que a gente inaugurou dia 26 de dezembro de 2019. 2020. 2020? Não, 2019. Foi 19, porque 20 começa a pandemia. 19, você fala que logo em fevereiro... E aí exatamente. Aí trabalhamos em janeiro, trabalhamos em fevereiro. Quando foi final de fevereiro, início de março, pandemia. Só que com força já, né? Nessa época já começaram logo a restringir restaurante, restringir horário. Sim. De repente, lockdown, aí nada mais funcionava. E aí eu fui me apertando. Aí eu falei pro meu sócio, falei assim, não, vamos desfazer então, porque eu preciso buscar outra fonte de renda. Não tá dando. E aí desfizemos, continuei estudando um tempo ali, 2020, né, me preparando para alguma seleção de empresa aérea ou algo do tipo, só que a pandemia também afetou demais a aviação, né, o turismo. Sim. E aí quando foi outubro de 2020 surgiu a oportunidade de eu abrir um novo... As coisas começaram a melhorar, né? Aquele pico, tal, agora vai dar certo, vamos embora. De novo, aquele cara otimista falou assim, não, agora vai. Juntei ali, prestei grana da minha mãe, prestei grana do pessoal, falei, não, vamos lá, vamos abrir esse negócio. Pum. Abri em outubro, comecei a trabalhar, trabalhando, o negócio estava começando a dar certo, começando a virar, muito legal. Em janeiro as coisas estavam fluindo, de repente virou o Réveillon, segunda onda, pandemia, lockdown de novo, fecha restaurante de novo. E, cara, quem é empreendedor, especialmente quem é pequeno empreendedor, sabe que quando você não tem um capital de giro muito grande, um mês fechado, cara, pode decretar a falência do seu negócio. E ali eu tava cheio de dívidas da pessoais e do trabalho, né, coisas para pagar, quando eu recebi essa proposta de fazer esse voo. Entendi. Era um voo freelance. Eu ainda tinha minhas carteiras válidas,
mas eu já não tava voando, né? E aí esse conhecido meu, esse amigo meu que trabalhava com esse rapaz que me contratou, ele falou assim, pô, Toninho, eu vou pra São Paulo e o meu patrão precisa de alguém pra voar esse avião, né? Aí eu falei, pô, qual é o tipo de operação, como é que é isso? Ele falou assim, não, é numa pista de garimpo ali, mas a pista é comprida, tem 900 metros, a pista é boa. Eu falei, de onde decola, pra onde vai, como é que é esse avião, o avião tá bom? Não, o avião tá bom. Chequei a documentação do avião, o avião tava todo legalizado, aí fiz um voo de teste no avião, até que eu falei assim, não, tudo bem, eu vou, e tal. E aí, quando foi uns 2 dias depois desse voo de teste, o cara me chama pra voar. Dia 27 ele me chamou. Fui pra Itaitu, perdão, dia 26. Aí dia Começa 27 no eu fiz o 25 primeiro e foi um voo. domingo, né? É que você conta lá. Aí, Exatamente. até a E aí, quinta-feira na verdade, que foi o... eu fui, aí voltei pra Santarém de carro. E aí passei a segunda, quando fui na terça ele me chamou. Na quarta eu fiz o primeiro voo. E na quinta, que era o segundo dia de trabalho, eu tinha decolado de Alenquer, né? Carregado com 600 litros de óleo diesel. Eu era uma bomba voadora. E aí o meu motor deu uma pane, parou, e toda essa história começou, né? Louco, cara. Meu, Como é que pode, né? Tanta coincidências e coisas Tantas que me levaram a coisas, fazer aquele voo. E eu nunca tinha trabalhado na aviação, que a gente chama assim, na aviação geral, né? Eu sempre trabalhei com táxi aéreo ou com empresas maiores, né? Como na África e tudo mais. Então, era meio que uma novidade, mas enfim, avião é tudo igual. Então eu ia voar, né? E... Eu fiz esse paralelo, não sei se você me permite fazer essa análise, e eu queria que você dissesse, porque essas tentativas de empreender te colocaram em situações complicadíssimas, como talvez a primeira caminhada de alguns metros. Será que... sim! Pode crer, não entende? Eu acho que, não sei, propositalmente você mostra isso, porque tanto o restaurante quanto o pub, eles passaram por uma crise existencial. Mas aí a força para fazê-los ultrapassar isso, para que eles ultrapassassem isso, cara, não estava no teu propósito, tinha alguma razão assim. Esse paralelo você faz como um empreendedor, nesse caso de não ter conseguido, ou ter escolhido que realmente eles acabassem naquele exato momento, cara? Cara, o primeiro Brew Pub, quando eu larguei, eu deixei toda a parte administrativa, operacional pronta, tá aberto até hoje. Legal. Funciona até hoje. Legal. O meu barzinho que eu larguei, deixei a sociedade, entreguei pro outro cara, tá aberto também até hoje. Então eu deixei empresas prontas para as pessoas só tocarem. Entendi. E eu faço muito esse paralelo, eu falo muito para empreendedores, porque eu acho que os desafios são muito parecidos, cara. Pois Muito cara, foi a associação que eu fiz, bicho. Eu falei, apareceu, cara, e você buscou recursos. Cara, a nossa vida de empreendedor, especialmente de pequeno empreendedor, parece que tem frustrações diárias, parece que às vezes nada dá certo, cara. Você vai lá, faz tudo certinho, bababá, não sei o quê. Aí eu lembro dessa uma vez no bar lá, eu gastei uma grana que eu não tinha pra arrumar a parte elétrica do prédio que eu tinha alugado. Puta, meu bar tava lotado, servido, tudo mais. O que acontece? Pegou fogo, os fios todinhos. Assim. Bicho. Acaba a energia, acaba tudo, sabe? E é difícil lidar com essas frustrações, é difícil lidar com essas coisas. Então, por isso que muitas vezes eu faço uma analogia no livro, que eu sempre digo assim, eu não sei qual floresta você tá passando. Eu nunca falo que a dificuldade psicológica minha foi maior do que uma outra pessoa. Eu sei as dificuldades que eu passei, eu sei o tamanho do desafio que eu enfrentei. Mas eu jamais que eu vou dizer que a minha dificuldade, sabe, o meu desafio psicológico, mental, às vezes é maior do que alguém que tá ali tentando sustentar a família, brigando com, sabe, com um trampo, vendo como é que tá as coisas no país, vendo, enfim, políticos fazendo um bocado de bobagem. E, enfim, cara, no outro dia você tem que acordar e tem que ir lá de novo, velho. É isso aí, sabe? Cara. O sentimento é o mesmo. Com aquela vontade de não levantar da cama, né? E você falou, cara, levanta, caminha, bora. Cara, é isso, sabe? E é por isso que eu digo que essas coisas que eu aprendi, eu aplico na minha vida hoje. Hoje eu passo por um momento um pouco difícil, profissionalmente. Não no sentido financeiro
graças a Deus, as coisas estão acontecendo pra mim. Mas no sentido de que, imagina, eu era piloto, empresário, aí de repente, bum, acidente e você não é mais. Agora você é palestrante, escritor. Aí você tem que fazer o quê? Tem que ler, tem que aprender, tem que buscar um monte de coisa mais. Só que eu tenho TDAH, meu. Ler pra mim, criar uma rotina, fazer o que é horrível. É muito difícil. É muito difícil. Então eu tô fazendo terapia pra conseguir fazer isso. Então é um desafio também, eu tô passando por um outro desafio. Sabe? Onde muitas vezes eu escrevo alguma coisa e digo, cara, mas não é bem isso, sabe? Não é legal. Pô, aí eu fico, cara, não é isso, não é pra mim e tal. Porra, não tô bem, tem dias que eu não tô bem. Aí eu pego e recebo alguma mensagem de alguém. E aí eu faço o quê? Eu lembro do meu propósito. Sim. Não, mas eu tô fazendo isso não é por mim. Não é por mim. É pelos outros. Então bora lá, continua, não para. E eu tô fazendo isso hoje, cara. Eu tô fazendo... Tudo que eu aprendi ali, eu tô aplicando na minha vida hoje. Legal, cara. Meu, que incrível, bicho. Eu tô feliz demais de poder conversar com você. Eu fui olhando pras perguntas aqui, ó. Eu não queria descolar o olho um instante, cara. Mas você me disse muito das coisas. Você tá onde agora? Você tá morando onde? Onde você está aí agora? Agora eu tô em Brasília, na casa da minha mãe. Brasília. Né? Desde que eu fui resgatado, eu vim pra cá. E como foram aparecendo vários compromissos, normalmente é eixo São Paulo, ali, Brasília é mais central, né? Então a logística é muito melhor. Mas depois disso tudo, pra aquela mensagem final, o que é a vida pra você depois de tudo isso, cara? Cara, nossa, eu vejo com uma pergunta difícil, hein? Ainda bem que eu tô lendo muito sobre filosofia ultimamente. Não, mas diga o que você acha que é. Não, mas eu tenho, sim, eu vejo a vida de uma forma muito diferente, sabe, hoje em dia. Primeiro que a vida pra mim hoje é ter esse propósito de fazer o bem pros outros, sabe? De dar antes de receber. E o segundo é o valor que eu dou pra vida, cara. Pras menores coisas, sabe? Eu sempre digo assim, eu sei que às vezes parece clichê, mas, cara, a gente tem que aprender a ser muito grato pelo que a gente tem. Se você tem um prato de comida, véio, se você consegue abrir a geladeira e pegar a comida de lá de dentro, cara, dê graças a Deus. Se você tem um teto e você não tá pegando chuva de noite, dê graças a Deus. Se você não tá passando frio, porque tem gente que taca, sabe? E aí é nesse ponto onde eu não consigo mais não agradecer as pequenas coisas. Sabe? Quando eu olho, hoje eu agradeço, o dia amanheceu, eu falei, oh Deus, obrigado. Porque no meio dessa pandemia, eu acordei vivo mais um dia, sabe? Então, eu acho que esse sentimento de gratidão, ele tem que permanecer na nossa vida, esse sentimento de gratidão e de querer ajudar os outros. Busca isso dentro do que você faz, que eu tenho certeza que você vai achar esse propósito que a gente veio falar hoje aqui. Então, tem outras mensagens, mas acho que já que a gente está falando de propósito, essa vai mais a calhar. Antônio Sena, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras, pelo ensinamento, cara. E que Deus abençoe sua caminhada ainda mais e que você faça um trabalho incrível como palestrante, escritor de livros e transforme a vida de muita gente aí, meu. Tá legal. Emerson, muito obrigado, pessoal do Quinto Dia Útil. É um prazer estar aqui. Fiquem com Deus e qualquer coisa, só chamar de novo. Até o próximo episódio. Valeu! Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.